Olá pessoal, meu nome é Marcos Nunes e esse é seu canal É Seu por Direito. Põe a vinheta aí! É Seu por Direito. Hoje o nosso assunto é sobre execução de alimentos. Você sabe o que é isso? Não? Então eu vou explicar. Há algumas semanas publicamos um vídeo sobre a fixação dos alimentos. E aí, quando você tem lá uma sentença que fixa os alimentos, como é que você cobra isso se quem deve pagar não paga? Esse é o nosso assunto de hoje. A execução de alimentos ela é fundada num título judicial. O que significa isso? Como havíamos explicado no vídeo anterior sobre alimentos, você precisa de uma decisão judicial para que a partir daí os alimentos sejam devidos. É muito comum que a pessoa sente aqui e diga assim, olha, o pai dos meus filhos nunca pagou pensão, eu posso cobrar todos atrasados? Não é assim que funciona. Você precisa, antes de qualquer coisa, ter um título executivo judicial. O que significa isso? Uma decisão ou um acordo judicial que fixe o pagamento dos alimentos. E essa fixação do pagamento dos alimentos ela pode ser tanto para os filhos, quanto para a mulher, ou quanto para o homem, ou quanto para os pais, ou quanto para os avós, né? Como havia explicado antes, os alimentos podem ser fixados para aqueles que necessitam, por aqueles que podem pagar dentro da conjuntura familiar. Para ter a execução é necessário o quê? Uma decisão judicial anterior que viabilize essa execução. Sem que tenha essa decisão, não é possível ingressar com um pedido judicial para a execução desses alimentos. Pois bem, e aí você tem lá uma decisão judicial que fixou os alimentos, tá certo? E não está recebendo os alimentos. Qual é o procedimento? Você vai constituir um advogado ou procurará a Defensoria Pública e aí apresentará o quê? O título executivo, que é a sentença. E aí dirá lá, olha, o fulano de tal ou a fulana de tal deve pagar alimentos na proporção de X% do salário ou X% do salário mínimo. Junta esses documentos, né, essa sentença judicial, com os documentos da mãe ou do pai, de quem deve receber os alimentos, o filho, enfim, né? E aí apresenta ao juiz. O advogado apresentará com a dívida. O novo Código de Processo Civil estabeleceu algumas novidades, né? E quais são elas? Antigamente eu digo até o ano passado, não era necessário que aguardassem 3 meses, era necessário que aguardassem 3 meses, juntassem 3 meses de pensão para poder fazer a execução. O novo Código Civil derrubou isso, né? E aí se atrasou um único mês, já é possível pedir a execução. E qual é a consequência dessa execução? Seja ela de 1 mês, de 2 meses ou de 3 meses. Qual é a consequência? Ajuiza a ação com o título executivo, ou seja, a sentença ou o acordo, e vai obrigar que a outra parte que deve os alimentos pague ou justifique no prazo de 3 dias, sob pena de prisão. Aí me pergunto, por que no Brasil é possível a prisão de alimentos? Primeiro, porque está estabelecido de forma cristalina no Código de Processo Civil. Segundo, que o Brasil é signatário do Pacto de São José de Costa Rica, que prevê a prisão civil para os casos exclusivamente das ações de alimentos. Não cabe para nenhum outro tipo de situação. Portanto, o Brasil, por ser signatário desse pacto internacional, ele cumprindo nos casos das execuções de alimentos, é viável a prisão civil do devedor. Pois bem, ajuizou a ação, o sujeito está lá, apresentou o título executivo, que é a sentença ou acordo, tal, apresentou para o juiz, o executado vai receber o quê? Uma intimação dizendo o seguinte, olha, pague em 3 dias, né, ou justifique sob pena de prisão. O sujeito recebeu a intimação, quais são as duas possibilidades que ele tem? Primeira delas, comprovar que fez o pagamento. E aí matou o processo. Segunda opção, justificar porque não fez o pagamento. E aí não é qualquer justificativa.
né? Significa algo muito sério que inviabilizou o pagamento da pensão naquele período. Vou dar um exemplo aqui de uma coisa muito séria, né? O sujeito ficou internado, não recebeu absolutamente nada. Como é que ele pagaria? Ah, o sujeito ficou desempregado, não pode pagar, isso seria justificativa? Não, porque normalmente, né, nos acordos ou nas sentenças que fixam alimentos, estabelece uma cláusula para o desemprego ou trabalho sem vínculo. Então, há duas possibilidades: trabalho com vínculo, já desconta direto na folha de pagamento, ou do benefício previdenciário. Trabalho sem vínculo, normalmente é fixado um valor num percentual relativo ao salário mínimo. Portanto, dizer que está desempregado não é uma justificativa plausível para o não pagamento da pensão alimentícia. E sendo assim, se você não paga ou não justifica, a probabilidade de prisão é a existente, né? Aí vamos dizer assim, tem muita gente que erra, né? Porque recebe lá a ação de execução de alimentos, contrata um advogado que pode ser que não esteja muito bem preparado e vai apresentar embargos à execução ou impugnação. Nesta hipótese de execução de alimentos, não cabe nenhuma dessas outras situações. Cabe somente a comprovação do pagamento ou a justificativa. Não sendo acolhida a justificativa ou não comprovando o pagamento, é possível a prisão. Em qual período? 30 dias, 60 dias ou 90 dias. Uma novidade no Código de Processo Civil de 2015 é que, como eu já tinha dito, uma única prestação vencida e não paga pode ensejar a execução de alimentos. Mas, para além disso, o devedor hoje de alimentos, ele pode ter o nome dele negativado. Negativado com protesto e negativado também nos órgãos de proteção ao direito do consumidor. O que significa dizer que ele estaria inviabilizado, mesmo que deva uma única prestação, de obter crédito, né? Ou seja, o devedor de alimentos hoje, além do risco de prisão, caso não comprove o pagamento ou não justifique, terá a possibilidade concreta de ter o nome incluído no rol de maus pagadores, seja por via do protesto, seja por via da negativação no SCPC e Serasa. Aí você me pergunta, o sujeito não pagou, não justificou, foi preso, está com o nome no Serasa. E aí, cumpriu lá os 30 dias de prisão, está com o nome no Serasa e no protesto, cumpriu a prisão, tira? Não, negativo. A prisão civil, ela é cumprida e ponto. O protesto ou a negativação só cai quando ocorre o pagamento. Caso não ocorra o pagamento, ele não terá o nome baixado no protesto e nem terá o nome de novo excluído lá do rol de maus pagadores, como falam popularmente, o nome limpo. Mas aí sempre vem a pergunta: ah, mas o sujeito já foi preso por essa pensão, ele pode ser preso de novo por essa pensão? Não, por essa pensão não, mas ele pode ser preso pelas parcelas que vencerem ao longo do processo. Tá, mas como é que é isso? Pois bem, você ficou devendo ali janeiro, fevereiro e março, teve a execução, né? O juiz determinou que ficasse preso por 30 dias, por conta de janeiro, fevereiro e março, mas você deixou de pagar abril, maio e junho. O juiz mandou prender por 30 dias, janeiro, fevereiro e março, você pode ser preso, né, por abril, maio e junho, num período subsequente. E nem precisa de um outro processo. E eu vou explicar por quê. Tem uma súmula do STJ, a súmula 309, que diz o seguinte: o devedor de alimentos, né, quando você ajuiza a ação de execução daqueles primeiros meses que são devidos, você não tem que pagar só aquelas. Você tem que pagar aquelas e as demais que vencerem ao longo do processo. Portanto, se a pessoa ajuiza a ação dizendo que deve ali janeiro, fevereiro e março, e a pessoa é intimada para pagar em junho pela demora do Poder Judiciário, ela não tem que pagar só janeiro, fevereiro e março. Ela tem que pagar janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho, né? Ou seja, não adianta, recebeu a intimação ali de 3 meses, mas deve 6, tem que pagar os 6, porque há um entendimento já consolidado do Superior Tribunal de Justiça
que a execução é dos meses que venceram e dos meses que vencerem ao longo do processo. Caso contrário, enseja a prisão civil. Compreenderam? Frisando o seguinte, o juiz pode fixar a prisão de 30 dias a 90 dias, ou seja, de 1 a 3 meses, tá certo? Vamos dizer o seguinte, o sujeito ali pela primeira vez atrasou o pagamento dos alimentos. Normalmente os juízes fixam em 30 dias a prisão. Ah, ele rescindiu, fixa em 60 dias. Ah, ele rescindiu de novo, né? Rescindiu de novo, fixa em 90 dias, né? E como é que cumpre essa prisão? Essa prisão é cumprida num estabelecimento penitenciário próprio, separado das outras pessoas que estão cumprindo pena, ou seja, quem cumpre pena por dever alimentos, cumpre pena num estabelecimento separado, tá? Não é junto com quem praticou crimes, tá certo? Uma coisa é a prisão civil, outra coisa é quem praticou crime. Quem praticou crime vai ser designado ali um local, quem deve alimentos é um local completamente separado e cumprirá os 30, os 60 ou os 90 dias. Portanto, assim, eu quero frisar, mesmo se estiver devendo um único mês, mas a pessoa estiver inadimplente nos outros meses, ela poderá ser presa por aquele único mês. Então qual é a minha recomendação? Tanto para uma parte quanto para outra. É o estabelecimento de um acordo. Porque o acordo suspenderá o processo e viabilizará, primeira situação, uma composição amigável entre as partes. Primeiro, porque se aquele que deve alimentos ficar preso, como é que ele pagará os outros meses? Esse é o primeiro questionamento e penso que o mais relevante. Portanto, sempre um acordo é muito bem-vindo nesse tipo de situação. Até porque, normalmente, nós estamos lidando ali com situações familiares. Seja pai com filho, seja filho com pai, seja filho com avô, enfim. São pessoas que têm uma relação próxima, até porque por isso foi fixado o pagamento de pensão alimentícia, razão pela qual, se houver a possibilidade de uma composição, a minha recomendação é sempre nesse sentido, porque um bom acordo sempre viabiliza que todas as partes continuem mantendo o entendimento, porque é necessário ter a compreensão que existem duas possibilidades do devedor. Uma é o devedor contumaz, é aquele que vive assim como um rei, mas efetivamente não quer pagar ninguém, e a outra é aquele que de fato está passando por dificuldades, e aí precisa haver aí algum tipo de compreensão para que se tenha uma composição e evite um prejuízo ainda maior. Por isso, nessas hipóteses, a lei estabelece inclusive que há possibilidade de uma composição, de um acordo, e esse acordo inclusive suspenderia o processo até que ele fosse integralmente cumprido, não permitindo nesse período em que há suspensão do processo a prisão civil daquele devedor. Muitas pessoas não sabem, né, mas é importante eu frisar aqui o seguinte: entre a coação de execução de alimentos e a pessoa ali tem o devedor, né, tem um trabalho, ou já teve um trabalho que recolheu e tem dinheiro no fundo de garantia. Ao invés de ter um desgaste, né, executando e tentando bens que a pessoa não tem, ou tenta lá uma pesquisa na conta da pessoa e não encontra, pode tentar buscar o dinheiro direto lá na conta do fundo de garantia. Isso é largamente utilizado, né? Muito embora o recurso do fundo de garantia seja algo pessoal, mas é dinheiro, né? Então, para sanar essa dívida de alimentos, é possível que se peça a penhora desse dinheiro que está guardado lá na conta do fundo de garantia, e mesmo que a Caixa Econômica Federal ou o governo em si crie alguma resistência, tem sido cada vez mais comum que os juízes defiram esse tipo de pedido, porque se trata de uma verba de cunho alimentar que deve garantir a subsistência daquele que tem o dever, na verdade tem o direito de receber os alimentos. Inclusive, assim, é bom frisar o seguinte: se o devedor não tem dinheiro ali em espécie, mas ele sabe que ele tem um saldo do fundo de garantia, ele também pode oferecer esse dinheiro para evitar a prisão. E lamentavelmente, poucas vezes isso é utilizado, né? Os advogados deveriam utilizar isso com mais frequência, para evitar uma prisão desnecessária. Porque se há a possibilidade de buscar esse recurso financeiro em algum lugar, é muito mais vantajoso para aquele que recebe os alimentos receber o dinheiro
do que ter o outro que deve preso por 30 dias. Né? Porque o objetivo principal é receber os alimentos. A prisão é só uma forma de pressionar aquele que deve a fazer o pagamento. Mas se há outras possibilidades, como essa que eu sugeri agora, de buscar o dinheiro ali na conta do fundo de garantia, eu particularmente, nós aqui do canal particularmente, acreditamos que é muito mais vantajoso que tenha o dinheiro na mão para garantir o pagamento dos alimentos do que ver o outro ali sofrendo uma prisão que, embora necessária, não garantirá que o pagamento seja feito. Até porque, mesmo que se cumpra os 30, 60 ou 90 dias de prisão, essa dívida não acaba. Né? Tem uma lenda urbana aí que diz que assim, o sujeito cumpriu os 30 dias de prisão, ele não deve mais. Não é verdade. Ele pode manter o nome dele no Serasa e continuará devendo. Agora, para essa mesma dívida, cabe outra prisão? Não, só para outra dívida. E o que acontece com essa dívida? Se tentará, por meio da penhora, né, de outros bens, a satisfação do crédito. O que, lamentavelmente, na maioria das vezes não acontece. O nosso objetivo aqui é tentar, de uma maneira solidária, estabelecer entre as partes, garantir essa informação para que, de um lado, aquele que deve possa pagar e aquele que tem o direito de receber possa receber. O nosso canal tem um compromisso com você de tentar estabelecer, acima de tudo, a paz social. E a paz social se estabelece com diálogo. Esse é o seu canal, é seu por direito. Se você tiver dúvida, consulte um advogado, porque é seu por direito. Se você curtiu o nosso vídeo, deixe seu comentário, curta o nosso canal no YouTube, nos siga no Instagram, nos siga no Facebook. Um abraço, até semana que vem.